Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Eu gostaria de compartilhar esta tarde o texto que está em Romanos 12, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dias eu tive a tristeza de ouvir o vídeo de um pregador bastante conhecido no Brasil que infelizmente tem caído, tem se afastado da palavra de Deus. E nesse vídeo, aquele homem dizia o seguinte, que nós, para darmos um testemunho correto de Deus nesse mundo, sermos uma carta de Deus, precisaríamos atualizar a Bíblia. E o que seria atualizar a Bíblia para ele? Seria receber dentro da igreja o homossexualismo e atualizar 2 ou 3 referências bíblicas que estariam condenando essas pessoas à perdição. E quando eu olho para Romanos, eu vejo justamente o contrário. Não somos nós que precisamos atualizar a Bíblia. O que precisa de atualização é aquilo que está errado. E nós, seres humanos, somos pecadores, todos, sem exceção. É a Bíblia que tem o poder de nos autorizar. E aí, o interessante daquela argumentação dele, né? São 2 ou 3 referências bíblicas que condenam o homossexualismo. Já começa errado porque não são 2 ou 3. São pelo menos 10 referências. E 5 delas só no Novo Testamento. Em Judas, 2 Pedro 2, 1 Timóteo, Romanos 1 e também no livro de 1 Coríntios capítulo 6. Só no Novo Testamento. Não cabe nem aquela desculpa, era uma regra do Antigo. Se a Bíblia diz que está errado, nós é quem temos que nos atualizar. O que é que a igreja faria se, por exemplo, viesse algum caso de incesto para dentro da igreja? Um pai casando com a filha, por exemplo. Seria mais fácil ainda atualizar se quisesse receber, porque só tem um texto no Novo Testamento e alguns no Antigo. E se viesse alguém, como aconteceu na Inglaterra, um homem que está tentando casar-se com seu animal de estimação, com a cadela, um caso de zoofilia. Nesse caso, não haveria nenhum texto do Novo Testamento para atualizar, apenas no Antigo. A quantidade de textos, ela não está relacionada à importância da doutrina. Se tivesse apenas um texto condenando alguma prática, aquela prática é condenável, independente se está no Novo ou no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a Bíblia que Cristo lia. A quantidade de textos, alguns textos são mais comuns porque os pecados eram mais comuns. E é por isso que alguns textos são repetidos mais vezes. O adultério, com certeza, aparece muito mais de 10 vezes na Bíblia, em todos os testamentos. Então, não há essa desculpa. A gente não poderia atualizar a Bíblia. Somos nós quem precisamos de atualização. Seguir por esse caminho não seria um caminho de amor. Também não seria um caminho de coragem. Porque a coragem é a gente decidir obedecer a palavra de Deus diante de um mundo que olha para nós como se fôssemos de outro mundo. E de fato somos, nós não somos desse mundo. Coragem é você decidir andar contra a correnteza, contra a maioria e seguir a vontade de Deus. Isso é coragem. Quando você chega para uma pessoa que está nesse tipo de pecado e dá esse tipo de palavra, você não está ajudando aquela pessoa. Pelo contrário, está prejudicando. Pedro, no capítulo 2, 18, diz assim, que esses homens, proferindo palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Às vezes a pessoa está a ponto de se converter, de encontrar a liberdade em Cristo, ouve uma palavra dessa e desiste. Eu não tenho coragem de fazer isso. De fazer alguém que está a ponto de chegar no caminho da salvação e fazer ela voltar atrás. Diz, não, pode continuar assim. Isso sim traria um peso grande diante de Deus. O livro de Judas, no capítulo 4, fala que alguns têm mudado em libertinagem a graça do nosso Deus. Eu não tenho coragem de fazer isso. A gente tem que ter coragem de se submeter a Deus. Agir contra a palavra de Deus não tem nada a ver com coragem, muito menos com sabedoria. Quando você vai para o livro de Hebreus, isso se aplica muito bem ao caso desse pastor, diz o seguinte, que no capítulo 10, se intencionalmente alguém continua no pecado, depois do pleno conhecimento da verdade,
não há mais sacrifício pelo pecado, a não ser uma certa expectação de juízo e de fogo que devorará os adversários. E depois ele fala que aqueles que ultrajam o Espírito da graça de Deus sofrerão um castigo muito mais severo do que aquele da lei. A lei, quando previa pena de morte para alguns pecados, qual é o castigo muito mais severo? É o fogo que vai devorar os adversários. É o fogo do inferno. Quando uma pessoa conhece a palavra e deliberadamente deixa de se deixar transformar pela palavra para querer atualizar a palavra, mudar a palavra, intencionalmente continuar no pecado, mesmo conhecendo a palavra, não há esperança para essa pessoa. A não ser a condenação do juízo e do fogo do inferno. Eu não tenho coragem de seguir esse caminho. Nem tenho coragem de ensinar isso, de conduzir outras pessoas para o caminho da perdição. O Evangelho ele nos faz o convite de que a gente não tome a forma desse mundo, mas que nos deixemos transformar pela palavra de Deus, pelo Evangelho, e conhecer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Você que está ouvindo essa palavra, que está na dúvida ainda, experimente conhecer a vontade de Deus na tua vida. Você vai encontrar um Jesus que liberta, que tem poder de transformar a vida. Nenhum de nós está condenado a morrer do mesmo jeito que nasceu, porque existe um Deus que muda, que salva, que transforma, e encontrar como a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e traz a verdadeira felicidade para a tua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.